Falar nesta noite de sexta-feira, 28 de novembro de 2013, na mesa que encerra as atividades propriamente acadêmicas do primeiro seminário de pesquisas sobre o gótico, promovido pelo Grupo de Pesquisas Estudo do Gótico, Diretório do CNPq, liderado por meu colega de universidade, Júlio França, no momento em estágio de pesquisa pós-doutoral no exterior, e por Luciana Colucci, professora pesquisadora desta universidade, que cedia o seminário, e dividindo a mesa com Marisa Martins Gama Calil, com quem partilho, neste momento, a coordenação do grupo de trabalho ANPOL, vertente do insólito ficcional. É um enorme prazer e uma gigantíssima responsabilidade que não sei se levarei a cabo a contento. De início, cabe-me situar o lugar de que falo, a fim de que meu interlocutor não se surpreenda como receptor da ficção fantástica, seja com o conteúdo, seja com a forma do meu discurso. Minha presença aqui, decidida voluntariamente e gentilmente acolhida pelos membros do grupo de estudos do Gótico, prende-se às minhas frentes de atuação no universo do que, grosso modo, ousarei nomear de Rede Internacional de Estudos acerca do Fantástico. Desde 2001, lidero um grupo de pesquisa certificado junto ao diretório do grupo do CNPq, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde atuo, cujas ações do grupo são a ficção fantástica entendida lato sensu. Em janeiro de 2007, realizei, com a parceria do professor Marcelo de Oliveira Pinto, professor pesquisador da UERJ, e então 13 bolsistas de iniciação científica, algum desses voluntários, o primeiro painel Reflexões sobre o Insólito, a narrativa ficcional, que caminha para a sua 14ª edição, em 2015. Do sucesso dos painéis, surgiram os encontros nacionais e regionais, o insólito como questão narrativa ficcional, tendo-se agora a expectativa de que, juntamente com o 14º painel, aconteça em 2015 o 6º Encontro Nacional. Diante desse quadro, foi natural que, em 2012, como resultado de uma parceria e uma primeira ação em rede, suportada pelo GT Ampol, em articulação com os grupos de pesquisa, Diretório do CNPq, Vertente do Fantástico na Literatura, certificado pela Unesp, e Espacialidades Artísticas, certificado pela UFO, ocorresse o primeiro Congresso Internacional Vertente do Insólito Ficcional. Esse ano aconteceu o segundo. Quando, então, se firmou parceria com o Grupo de Estudos sobre o Fantástico da Universidade Autônoma de Barcelona, Espanha, dirigido por Davi Roas, do que dá provas o convênio que a UERJ tem hoje assinado com a Universidade de Barcelona. Assim, meu olhar para os estudos do gótico terá por referência assumidamente necessária, jamais involuntária, os estudos do fantástico, aceitando, a priori, que Felipe Furtado tem razão ao defender que o romance gótico corresponderia a algo como a proto-história do gênero fantástico. Essa postura de Furtado talvez justifique a assertiva de Davi Roas, quando este sugere que a novela gótica alcançará sua maturidade com o romantismo na literatura fantástica. Aliás, mais de 2 décadas antes de Roas, Furtado observara que o texto gótico prefigura já um certo número de motivos e respectivas formas de articulação e organização que, depois de lentamente reelaboradas através de numerosas obras, se viriam tornar fundamentais no fantástico. Maria Leonor Machado de Souza salienta que, com a publicação de O Castelo de Otranto, uma história gótica, 1764, um capítulo novo se abre na história do pré-romantismo e até, se quisermos generalizar, na história da literatura. Roas adverte, a propósito dessa obra inaugural, que se considera que a literatura fantástica nasce com a novela gótica inglesa, subgênero narrativo que inaugurou Walpole
com o Castelo de Otranto, publicado em dezembro de 1764 e apresentado ao público como uma tradução de um relato italiano publicado em 1529, mas composto muitos anos atrás, no tempo das Cruzadas. Desse modo, portanto, tem-se, com a história gótica de Walpole, a gênese da literatura fantástica, irmanada com variantes do gótico sobrenatural, na que o contato com o sobrenatural conduz ineludivelmente à condenação do indivíduo, aniquilado física e moralmente por seus fracassados intentos, quem diz isso é Davi Roas. Partindo dessas premissas mais gerais, vou apresentar alguns aspectos de transparências que perviveram entre a novela gótica, entendendo-a como a circunscreveram Maria Leonor Machado de Souza, Filipe Furtado e Davi Roas, e a narrativa fantástica, especialmente em suas variantes mais contemporâneas, perpassando o século XX e adentrando o XXI. Para tanto, procurarei apontar certos trânsitos ininterruptos de protocolos ficcionais paradigmáticos do gótico, mantidos ou ressignificados no fantástico. Tais protocolos da ficção gótica, perviventes no fantástico, que aqui apontarei, podem se ver na obra de Murilo Rubião. Nascido em 16, há pouquíssimo tempo se comemoraram 20 anos do falecimento, que foi em 91, e daqui a mais 2 anos comemorará o centenário de nascimento dele. Estaremos em 16 próximo agora, comemorando bodas de prata de falecimento e centenário de nascimento. Elegi para dar suporte à proposta de abordagem crítica e interpretativa que aqui procurarei desenvolver, As Unhas, conto de Murilo Rubião, ausente de seus livros publicados em vida e de qualquer reunião de suas narrativas para publicação parcial ou integral. Esse conto, entre os inéditos encontrados no espólio de Murilo Rubião, chegou ao conhecimento do público em novembro de 1994, pouco mais de 3 anos após o falecimento do escritor, por iniciativa de Vera Lúcia Andrade, então diretora do Centro de Estudo Literário da Faculdade de Letras da UFMG, e Ana Cristina Pimenta da Costa, Val, à época bolsista de projeto de iniciação científica daquela mesma universidade, que o selecionaram para abrir a seção Memória do Suplemento Literário de Minas Gerais. Esse conto aparece publicado fechando esse livrinho, que, na verdade, reuniu as conferências de um dos eventos do Insólito, de que Marisa participou, Alquimeno Bastos, Hermenegildo Bastos, algumas pessoas que estavam naquele momento pensando o Rubião, e a gente se apropriou desse conto para encerrar o volume a partir da edição que lá existe. As citações que eu vou fazer são a partir dessa versão. Em Ensaio Oportuno, aspectos dos discursos fantásticos contemporâneos pegados às unhas em um conto não pronto para publicação de Murilo Rubião, já observei a pertinência de inscrever as unhas de Rubião no universo dos discursos fantásticos contemporâneos, levando-se em conta especialmente as novas correntes que vêm atualizando as tradições críticas mais clássicas acerca do fantástico, em sua concepção genológica ou modal. Situando o despontar da literatura gótica, berço da ficção fantástica, Roas destaca que o interesse estético pelo sobrenatural coincide, e não por casualidade, com o desenvolvimento do gosto pelo horrendo e pelo terrível, uma nova sensibilidade, o sublime, que tomava o horror como fonte de deleite e de beleza. Em consequência disso, no seio da ilustração, começam a desenvolver-se novas ideias e gostos estéticos que anunciam o que será o romantismo, o irracional, inclusive aqui o onírico, o visionário, o sentimental, o maravilhoso, o macabro, o terrorífico, o noturno. Como conclui Roas, assim, pois,
em sua reivindicação do racional, o século das luzes revelou, ao mesmo tempo, um lado obscuro da realidade e do eu que a razão não podia explicar. E esse lado obscuro será o que nutrirá a literatura fantástica, primeiro em sua manifestação mais antiga, a novela gótica sobrenatural, da segunda metade do século XVIII, e depois no conto fantástico romântico. É nesse entrelugar que se pode ler As Unhas, de Rubião, texto no qual o horrendo e o terrível provocam o horror nas personagens e, por contaminação, no leitor. Em um jogo duplo de beleza estética implicada na poiesis da ficção e na poética do ficcional. As ações da personagem são irracionais, com toques de sentimentalismo piegas. São macabras na sua intencionalidade e soturnas em sua efetiva temporalidade. Em meio a uma paisagem romântica de resgate bucólico, com que se abre a narrativa, permutando o interior do quarto em que se encontra Henrique Canavarro e o jardim da casa que ele vislumbra pela janela, irrompe o irracional, ao fim inexplicável pela razão, pela ciência. O sobrenatural se superpõe ao racional e lógico, suplantado e sufocado. A história de As Unhas, de Rubião, principia anunciando que, diante do espelho, com amoroso cuidado, Henrique Canavarro aprontava-se para a festa. Pela larga janela do quarto penetrava intenso perfume de flor noturna, sem que ele o percebesse. Já a partir desse início, pela alusão ao intenso perfume de flor noturna que penetrava o quarto, sabe-se que a ação decorre à noite. Furtado lembra que não se tornará, de certo, muito difícil reunir um apreciável consenso quanto ao fato de uma das características dominantes do gótico, e porventura a sua inovação de maior relevo, ter sido a construção de um tipo próprio de cenário. E nessa construção interferem, comumente, aspectos de ordem espaço-temporal. Para Sousa, o fato de, no romance gótico, praticamente toda a ação principal decorrer de noite, cria já um ambiente soturno, onde a desordem dos elementos reflete as paixões desencadeadas e infunde respeito. Canavarro, a respeito do enleio provocante daquele momento, estava excessivamente concentrado nos preparativos e nada teria força para desviar-lhe a atenção. Além do mais, desprezava tudo que não viesse da sua própria pessoa e disto jamais se desculpou, achando que emprestava um sentido demasiado profundo às coisas que fazia, para se distrair com as que fugiam aos seus interesses imediatos. Há, nesse fragmento, duas informações importantes para a leitura que proponho. Uma delas, que será retomada ao final da história, permitindo sugerir um caráter moralizante e pedagógico à narrativa, prende-se a vaidade extrema da personagem e a um aparente desprezo por tudo que fuja aos seus interesses imediatos, revelando um caráter profundamente egocêntrico e, como adiante se confirmará, narcisista. A outra delas, cuja recorrência ao longo do texto não será evidente, mas apenas subentendida, é o fato de, uma vez ineludivelmente punido por suas ações, jamais se desculpar do ato deflagrador da vilania pela qual acaba se vitimando. Canavarro, em seu ritual narcisista, mirou-se demoradamente no espelho antes de colocar a casaca, satisfeito com o físico atlético e o rosto ainda jovem. Vagorosamente, como se procurasse ritmos sutis para os movimentos das mãos, continuou a vestir-se, alisava os cabelos, irrepreensivelmente penteados,
corrigia a gravata branca, já colocada no lugar exato onde deveria ficar. De vez em quando parava. Ia até a janela, acendia um cigarro, tinha gestos de impaciência, pois sentia pouco amadurecidos os planos para a sua entrada no baile, que seria o maior da temporada, mesmo sabendo ser a figura central da festa. Desejava que a sua apresentação nela fosse qualquer coisa de espetacular. No trecho acima, uma informação será de vital importância, porque servirá para o confronto entre a figuração de Canavarro nesse momento, que, mirando-se no espelho, se vê com um físico atlético e o rosto ainda jovem, e ao final da história, eu já antecipo uma citação, ao dar com a sua fisionomia no espelho, viu que era tarde. Nele estava refletido um rosto cansado e velho, rugas e amargura estavam impressas ali. A transformação física da personagem acumulará consigo a aniquilação moral. Furtado comenta relações entre crime e punição na literatura gótica, e as observações que destaca são oportunas para a leitura do conto, pois salienta que o crime, qualquer crime, tem aqui, por vezes, uma punição draconiana, embora nem sempre proporcional à sua magnitude. A propósito deste último elemento semântico, cumpre assinalar a índole acentuadamente moralista que o romance gótico evidencia, tanto no tom didático assumido em muitas obras, como no ensinamento final que, de forma mais ou menos explícita, todas contêm, com o castigo quase sempre conducente à aniquilação física. O crime de Canavarro residirá em sua intenção aqui anunciada, de assombrar a viúva Petúnia, amesquinhar os outros homens que o invejavam e se empenhavam em diminuir-lhe as qualidades. Embrionariamente, a viúva Petúnia desponta como a possível heroína da história, ainda que, em seu decorrer, nunca, de fato, desempenhe tal função. A fim de atingir o seu intento, ele, Canavarro, reviu as frases que selecionara para dizer aos convivas mais importantes e principalmente as que o escolhera para a viúva, sua mais recente conquista. Tudo estava bem, nenhum detalhe fora esquecido. Apenas a maneira de ingressar no baile não lhe satisfazia. O clima de romantismo piegas estava instaurado na intencionalidade de Canavarro. O episódio não passaria de uma sátira. Melhor meio de dar o necessário relevo a uma atitude, diz isso Sousa quando comenta o romance gótico, que o romance gótico toma perante a história que relata, não fosse a mudança de rumo repentinamente tomada por Canavarro. Ao voltar-se para o espelho, a fim de colocar a flor na lapela, estava decidido. Em vez de entrar tarde no clube ou acompanhado de uma dama desconhecida, como pensara antes, resolvera ficar em casa. O efeito seria maior. Todos comentariam a sua ausência e Petúnia, esperando a noite toda, sem dançar, os olhos fixos nas portas, imaginaria mil coisas, sem chegar a uma conclusão lógica sobre o que teria acontecido. A intenção de Canavarro é, assumidamente, atingir a pseudo-heroína e outras personagens periféricas, impingindo-lhes a aflição. Tendo tomado sua decisão, da qual, como antecipado, jamais se desculpou, contemplou-se ainda uma vez ao espelho, admirando a sua própria elegância, como ficava bem posto naquela casaca, aspirou o perfume da camélia ainda em suas mãos, porque essa o tinha, pois fora ele que a escolhera, colocou-a na lapela, pôs-se de perfil e concluiu que tudo estava certo. Em seguida, com a mesma lentidão com que se vestira, tirou as roupas. Sorriu o tempo todo,
satisfeito com os seus olhos azuis e principalmente com os resultados futuros da sua decisão. Retorna reiterativamente a imagem refletida no espelho, simulacro do duplo, aspecto que não desenvolverei, mas que merece especial atenção em outro percurso de leitura, destacando sua autocontemplação, autoadmiração, a elegância que então aparentava. Canavarro estava em êxtase face ao sucesso esperado com sua inaudita atitude. Acerca dessa correlação, nem sempre lógica, ao olhar do leitor mais desavisado, Roas comenta que o irracional e o sentimental se dão a mão na novela gótica. Logo, ao deitar-se, Canavarro pensava ainda em Petúnia, no desespero dela, que pouco lhe importava. Estava acostumada ao acabrunhamento que as suas estranhas atitudes causavam às damas no encontro do dia seguinte. Os olhos dela seriam mais doces, súplices, e ela se entregaria mansa, alegre por ser somente dele. Já destaquei no ensaio antes referenciado que, em As Unhas, o inusitado não se vai ao limitar a decisão tomada pela personagem principal, quer dizer, pela ação exercida por Henrique, e por ela mesma explicada como estratégia, a que recorre para provocar em seus destinatários efeitos cuja conclusão lógica da causa fosse de difícil, se não impossível, imaginação, pois sua ausência era imprevisível, inesperada, inexplicada naquele cenário. Como então comentei naquele ensaio, Henrique vai transitar de sujeito agente a sujeito objeto da ação insólita, experienciando ele mesmo os efeitos do inusitado que pretendeu imputar àqueles que o esperavam na festa. Essa estratégia de construção narrativa pode ser explicada por Furtado, quando este tenta sistematizar uma tipologia de personagens do gótico, estabelecendo, quando possível, diálogos com o fantástico. Furtado aponta que um outro traço fundamental do romance gótico toma forma na recorrência a certos tipos. O primeiro desses tipos, o vilão, torna-se mesmo quase emblemático do romance gótico e invariavelmente imprescindível aos seus elementos diegéticos. Ao surgir na intriga, o vilão quase sempre implica a instauração de um segundo tipo de personagem, a vítima, vezes coincidente com a heroína. Dado a índole negativa da sua função, apenas se poder revelar face-á, pelo menos, uma figura sobre a qual recaia o peso dos malefícios por ele desencadeado. Furtado adverte que, embora surja na maioria das narrativas como figura exclusivamente humana, o vilão gótico constitui, em grande medida, o antepassado direto da variante antropomórfica da entidade metaempírica, também negativa, que virá desempenhar a função de monstro no fantástico. Ainda segundo Furtado, a vítima do fantástico demarca-se progressivamente heroína submissa e quase abúlica do romance gótico, para se realizar cada vez com maior frequência em figuras masculinas, enquanto as narrativas lhe reservam quase sempre um destino muito mais nefasto. O caso de As Unhas, de Rubião, está para além dessa constatação de Furtado, pois vai implicar a assunção das funções de vilão e de herói e heroína por uma mesma personagem. Henrique Canavarro, que, quando puxou as colchas para cobrir-se, sentiu incomodar-lhe as unhas, verificou com algum espanto que elas tinham crescido subitamente, ficou sem saber como acontecer aquilo. A manicure as tinha cortado à tarde, agora estavam demasiadamente crescidas. Encabulou-se com o fato, mas resolveu não fazer maiores indagações. Cortou-as e deitou-se novamente.
será novamente furtado quem fornecerá as chaves para a compreensão desses protocolos, ao apontar que, em Frankenstein, em 1818, de Mary Shelley, narrativa que, seguindo embora os traços gerais do romance gótico, revela elementos embrionários do fantástico e de outros gêneros futuros, tornam-se já perceptíveis algumas dessas modificações. Aqui, as personagens centrais, Victor Frankenstein e o monstro por ele criado, acumulam diferentes conjuntos de funções, fugindo claramente ao esquematismo e à caracterização estereotipada comuns à maioria das figuras góticas. Em As Unhas de Rubião, o vilão-herói, dormiu algum tempo, 2 horas depois acordou, sentindo algo estranho nas mãos. Tinha a impressão de que alguma coisa se lhe acrescentar às unhas. Ele arranhava as mãos. Acendeu a luz. As unhas tinham crescido novamente. Mas espantado ficou. Cortou-as de novo, perplexo com o que lhe estava acontecendo. Como em tão breve espaço de tempo, elas podiam crescer tanto. Alcançavam a 5 centímetros. Nesse momento, cito Roas, o leitor, como os personagens da novela, enfrentam a uns fenômenos cuja presença excede toda a capacidade de compreensão e diante dos quais não cabe outra reação que não seja a surpresa, a dúvida e o temor. Canavarro não mais conseguiu conciliar o sono, intrigado com o fenômeno. Ficou reparando os dedos e viu que, aos poucos, as unhas iam esticando para, depois de cortada, crescerem novamente. Como bem observou Roas, a história do gênero fantástico é a história de um processo que se inaugura quando a razão abre a porta do oculto em direção ao próprio oculto e começam as manifestações dentro do oculto, dentro da razão. Esse jogo de duplo do oculto na razão. As Unhas de Rubião problematizam em grande medida a tensão entre o racional e o irracional, entre o lógico e o ilógico, entre o natural e o sobrenatural, entre o empírico e o metaempírico. O crescimento desmedido, em suas dimensões temporal e física, devia ser uma doença, pensou Canavarro. À tarde, ele consultaria o seu médico particular. Todavia, pela manhã, após ter conseguido dormir um pouco, decidiu não consultar o clínico. Se o fizesse, logo circulariam notícias maliciosas na cidade e não faltaria quem lhe atribuísse doenças como a lepra ou o câncer. Aquilo não tinha maior gravidade. Daí, então, passou o dia todo a cortar as unhas que impiedosamente não deixavam de aumentar. Não saiu de casa. Durante esse dia e a noite, calculou o tempo que as unhas levavam para crescer, já que o crescimento delas obedecia a uma constante invariável. Durante 1h30, por exemplo, elas aumentavam pouco, muito pouco, quase que não dava para notar-se. Na meia hora seguinte, quando o primeiro crescimento completava o seu ciclo evolutivo, elas davam um verdadeiro salto, crescendo vertiginosamente daí por diante. Assim, Canavarro buscava, dentro do possível, soluções racionalmente controláveis para o seu inusitado problema. E ele ficou satisfeito com essa descoberta. Canavarro voltou a sair, visitar os amigos e frequentar os pontos habituais de reunião, sempre munido de uma tesourinha. Tinha o cuidado de não se demorar com as pessoas mais de 1h30. Se ao chegar esse momento não podia afastar-se imediatamente, ia a um canto e discretamente cortava as unhas. Ou então, se percebia que poderia ser observado, ou a conversa era apenas com o interlocutor, metia as mãos nos bolsos, não as estendendo a ninguém para se despedir ou cumprimentar outras pessoas que se reunissem a ele. E saía o mais depressa possível antes que as unhas, continuando a crescer, atravessassem as roupas. Mas a preocupação com a normalidade e o cuidado em ser pegado em flagrante
iam lhe marcando o rosto. Observe-se que, nesse ponto, surgem os prenúncios do final aniquilador. No dar com a sua fisionomia no espelho, viu que era tarde. Nele estava refletido um rosto cansado e velho, rugas e amargura estavam impressas ali, porque ele já percebe que iam lhe marcando o rosto. Uma vez que a preocupação com as aparências já se lhe iam marcando o rosto. Muito pouco tardou e os seus hábitos estranhos, bem como a sua face sempre preocupada, foram notados pelos seus amigos, principalmente por Petúnia. Uma vez, estando ao lado dela, as unhas cresceram repentinamente, sem obedecer o ciclo normal. Petúnia deu um grito horrorizada e ele não conseguiu explicar nada a ela. Nunca mais a procurou. Segundo Furtado, nas narrativas gótica ou fantástica, as figuras fisicamente monstruosas, metaempíricas ou não, recebem muitas vezes uma caracterização demasiado ostensiva, não raro grotesca, como parece ser o caso. Por isso, depois desse acontecimento, Canavarro tinha que ficar cortando as unhas o tempo todo para que elas não crescessem repentinamente e outras pessoas entrassem no seu segredo. O fato de estar sempre cortando-as começou a chamar a atenção dos conhecidos e Canavarro, a pretexto de doença, fechou-se em casa, onde não recebia ninguém. Pensou novamente em chamar um médico, mas o medo de propagar-se o seu segredo forçou-o a novo recuo. Esse vilão herói procura, mas não encontra, em nenhum campo das ciências a que recorre, qualquer resposta para seu estranho problema. Precisava curar-se. Por isso, encomendou todos os livros de medicina relativos às unhas e suas doenças. Em nenhum deles, porém, descobriu algo parecido com o mal que sofria. Escreveu a uma autoridade estrangeira especializada no assunto, dando o nome suposto e o endereço de uma caixa postal que alugara apenas para esse fim. A resposta foi de que não conhecia doença alguma que fizesse crescer as unhas daquela maneira. Desolado, Canavarro já não saía de casa, não fazia barba ou tomava banho. Tudo na casa era desordem e sujeira. E ele só se ocupava em cortar as unhas. Cortava e, pouco depois, elas voltavam a crescer inexoravelmente. Se à noite não acordava para cumprir esse fatigante ofício, encontrava-as estendida longe de suas mãos, subindo pelas paredes, como se fossem trepadeiras. Veja-se que a transformação de Canavarro se acentua comparando-se à sua imagem inicial, refletida no espelho, cabelos irrepreensivelmente penteados, corrigia a gravata branca, já colocada no lugar exato onde devia ficar, etc., com a desse momento, não fazia barba ou tomava banho. Sem haver perdido a vaidade e com medo do horror que poderia provocar nos demais, como se dera com Petúnia, Petúnia deu um grito horrorizada. Canavarro não conseguiu explicar nada a ela. Quando suas unhas cresceram, fora de seu controle, durante algum tempo, ele ainda recebeu convites para festas e reuniões às quais não comparecia, consolava-se momentaneamente, pensando no efeito que o mistério do seu recolhimento provocava na alta sociedade, mas no pensamento de que outros poderiam, suspeitar do seu mal, né? Ou que Petúnia tivesse divulgado o seu segredo, a sua vaidade, se amortecia. Mas vinha-lhe então um rancor surdo contra todos e cortava as unhas até que o sangue brotasse dos dedos. Não desistia buscando respostas na ciência. Resolveu procurar, sem esperança, em outras cidades e países, remédio para a doença. Não encontrou, apesar da perseverança com que esquadrinhou os especialistas mundo afora. Estava aniquilado. Furtado sintetiza esquematicamente essa situação, em que a personagem é tomada por posse erótica, que a conduz a um crime ou a alterações da personalidade,
implicando como consequência a punição que leva à aniquilação ou diretamente a punição ou diretamente a própria aniquilação da personagem. Essa aniquilação pode ser tanto física quanto moral, bem como pode reunir as duas. Então, para Furtado, você tem uma posse erótica que vai gerar um crime ou uma alteração de personalidade que vai dar numa punição ou na aniquilação direta a partir da punição. Conforme anota Furtado, na literatura gótica ou fantástica, por vezes, antes do ajuste de contas final, está ainda reservado ao criminoso um primeiro castigo que, eventualmente, decorrerá ao longo de parte importante da intriga. Perseguido pelos seus fantasmas e pelas consequências dos malefícios cometidos, a personagem marcada pelo abominável surge em certas obras como um homem errante, inquieto, acossado, em fuga permanente dos outros e de si próprio. Com certa frequência, o vilão sofre também diversas alterações da personalidade, cujo teor psicopatológico ainda mais sublinha a sua progressiva degradação. Canavarro, ao regressar, encontrou a sua casa praticamente em ruínas. A desolação propagava-se desde o jardim coberto por selvagem matagal até o interior da vivenda, onde o bafio era intenso, os móveis arruinados, teias de aranha para todo lado, um ódio tremendo contra todos os seres e contra tudo torvou-lhe a alma e possesso quebrava tudo que tinha na sua frente. Só parou quando lhe veio o cansaço e satisfez a raiva. Caiu, desanimado, no chão, perto de uma das janelas da sala de jantar. Para Furtado, no tratamento que o romance gótico dá à construção do espaço, assume especial importância a contiguidade, geralmente forçada e contrastante, do humano normal, por vezes belo, com o aberrante ou horrível, por vezes sobrenatural. No início de As Unhas, tinha-se o humano normal, descrito como belo, e ao final tem-se o aberrante ou horrível, em que irrompeu o sobrenatural. Furtado parece ter razão quando afirma que a descrição dos cenários serve para sublinhar certos momentos fulcrais da intriga, aprofundar a caracterização de personagens ou preparar a introdução de manifestações metaempíricas quando estas, porventura, intervenham na ação. Canavarro sabia que nenhuma esperança poderia acalentar no futuro. A sociedade lhe estava fechada. Para que lutar contra o mal? E tomou a decisão de não mais cortar as unhas, que elas crescessem indefinidamente. Estava cansado daquilo tudo. E, assim, quando um sol alegre e forte entrava pelas vidraças, deixou-se ficar ali, horas e horas, pensando nos dias felizes que gozara outrora, até que, sem perceber, adormeceu. Quando acordou, já era noite. Procurou o comutador da luz, mas estava desligada. As apalpadelas, procurou velas numa cômoda e, ao encontrá-las, sentiu, estupefato, que as unhas não tinham crescido, tanto que lhe agarrava as velas sem que as unhas o atrapalhassem. Acendeu as velas para verificar o milagre e, trêmulo, ofegante, certificou-se da verdade. Não dormiu durante aquela noite, observando as unhas. Uma tremenda expectativa, uma esperança louca traziam-no suspenso. Logo, pela manhã, como nada acontecesse de novo, as unhas não crescessem, abandonou-se a uma alegria tremenda. Pensou logo em fazer roupas novas, comprar um belo automóvel, reparar a casa, assombraria as mulheres quando gloriosamente reaparecesse na alta sociedade, iria recomeçar a vida. Diante dos novos planos, Canavarro correu ao banheiro para fazer a barba, tinha que tomar providências imediatas, chamar o alfaiate, etc. Mas
qual não será seu espanto ao dar com a sua fisionomia no espelho, viu que era tarde. Nele estava refletido um rosto cansado e velho. Rugas e amargura estavam ali impressas. Inegavelmente, há nessa narrativa uma intencionalidade moralizante e pedagógica. Sousa destacou, entre alguns elementos fundamentais do romance gótico, as figuras deformadas pela natureza, cuja deformação repugnante pode não ser apenas ou principalmente física. Aparece também, horrível em si, mais destacada pelo contraste com a perfeição física, a deformação moral que cria caracteres repugnantes. Fato é, contudo, que o romance gótico, cito a Sousa de novo, é essencialmente um romance sentimental, em cuja intriga de amor intervém o sobrenatural e o misterioso, ao lado das potências maléficas contra as quais lutam as virtudes do herói. Ainda falando com Sousa, mas a escola gótica procura excitar terror pelo manobrar do misterioso, do sobrenatural, e pela alimentação constante da expectativa, suspense, e compaixão pelas desgraças da heroína. Nesse caso, no conto Rubião, heroína e heróis, cuja função, em As Unhas de Rubião, reúne-se a do vilão. Como qualquer história, de qualquer época, pode tornar-se assunto de um romance gótico, principalmente se lhe forem adicionados certos elementos cênicos a criar ambiente. O final de As Unhas de Rubião surpreende, sem tornar aos pontos centrais do sobrenatural, deixando que permaneçam as dúvidas quanto às causas detonadoras e a resolução. Canavarro arrastou-se até a janela do seu quarto. Uma noite fria e cheia de astros. Sentiu em plenos pulmões o perfume intenso de uma flor noturna. Reminiscências antigas chegaram-lhe ao coração. Dos seus olhos começaram a descer as lágrimas e foi sacudido por soluços fortes. Quando alçou os olhos até o jardim abandonado, procurando a flor que tanto recendia, encontrou-o cheio de flores, alegre como somente o fora na sua infância. Nas palavras de Roas, a narração fantástica abandonou as convenções da novela gótica, ainda que tenham pervivido alguns de seus motivos. Se fez breve em busca de uma maior concentração dos seus efeitos e optou por uma ambientação cotidiana e realista para fazer mais creíveis e também mais impactantes suas histórias e vencer o ceticismo crescente do leitor. As Unhas de Rubião é uma narrativa em que se podem ver de maneira transparente alguns trânsitos ininterruptos entre o gótico e o fantástico. Obrigado.